Programação Full Stack Developer, assunto de hoje, JSON. O que é um JSON? Pré-requisito, perdão. Conhecer as variáveis e seus tipos, trabalhar com os objetos, compilar e executar, ou seja, as aulas anteriores aqui do nosso canal. Conceitos, o que é um JSON? JSON é JavaScript Object Notation, ou seja, é uma notação de um objeto de JavaScript. Ele é muito utilizado para eu transmitir os dados entre o back-end e o front-end. Calma que você vai entender esses conceitos. Mas back-end é o que está atrás, aquilo que está sendo executado no servidor. Front-end é aquilo que o seu cliente, seu usuário está vendo, ou seja, a parte visual da sua aplicação. Aquilo que está em frente, front-end. E back-end é aquilo que está atrás, na retaguarda. Eu tenho que transmitir esses dados, porque de um lado eu tenho um servidor, do outro lado eu tenho um cliente. É uma aplicação cliente-servidor. Então, o servidor envia a informação e o cliente recebe. É o que a gente chama de tecnologia cliente-servidor de dados, né? Então, tudo é processado no servidor e é enviado para o cliente. Você vai ouvir muito desse termo. O back-end processa, o front-end recebe. Como que eles transmitem essa informação? Normalmente, nós fazemos essa transmissão de informação através de objetos JSON, que na verdade não são objetos, é uma notação de um objeto em JavaScript. Mas você vai ver muita gente falando objeto JSON, mas ele é uma notação de objeto JavaScript. Ele não é um objeto ainda, ele tem que ser transformado em um objeto para você trabalhar, que é o assunto dessa aula. Além disso, alguns bancos de dados utilizam o formato JSON para eu gravar. Então, na hora que eu vou mandar o documento, na hora que eu vou mandar a informação direto para o banco, lá no back-end, eu faço isso via JSON. Então, eu mando e recebo via JSON para determinados bancos de dados que a gente trabalha. Atenção, não confunda JSON com objeto JavaScript. A gente já falou disso aqui. Ou seja, uma coisa é uma notação de objeto, JSON. Outra coisa é o objeto em si, JavaScript, que a gente estudou na aula anterior. São coisas diferentes. Muito semelhantes, mas diferentes. Exemplo de algo JSON seria nome Marcelo, sobrenome Zanata, empresa Flick, ID do colaborador 100. Qual é a diferença entre um objeto, aqui no caso, de JavaScript, e a notação JSON? A notação JSON, ela vem com essas aspas aqui, e ela segue uma recomendação, aquilo que a gente chama de RFC. O que é isso? É um padrão internacional aberto, definido por uma organização, aonde diz lá toda a especificação do que é um objeto JSON. E o JSON precisa seguir essa especificação. Então não é algo que o JavaScript vai definir, mas sim que outra RFC, né, vai definir isso em como você trabalhar. Zanata, por que isso é importante? Porque quando eu vou ler ou enviar ou receber objetos JSON, eu tenho um padrão. E se eu construo uma aplicação para isso, ela precisa seguir esse padrão para se comunicar com JSON. Isso é muito importante. Em programação, também em redes, etc., você vai entender isso como RFCs. Vamos lá. Exemplo de erro. Olha só. Nome Marcelo, sobrenome Zanata, empresa Flick Cursos. Parece a mesma coisa, mas está errado. Por quê? Porque aqui o meu objeto, entre aspas, né, a propriedade do meu objeto JSON empresa não está com aspas. Então, esse objeto JSON, ele está errado. Eu não consigo validar esse objeto JSON na minha aplicação. Sites de referência. O site oficial é o JSON.org, o Mozilla, no Developer Mozilla, que a gente acompanha bastante, e eu vou te dar aqui um conversor de validador, né? um validador aqui do JSON, que eu gosto de usar esse site aqui. Por que eu gosto de usar esse site? Normalmente quando você recebe um objeto JSON do servidor, ele vem tudo junto, ele vem tudo agrupado, ele vem uma letra colada na outra, aí fecha aspas, põe a vírgula, começa a aspas, abrir a outra propriedade. Por que isso? Para economizar espaço. Porque se ele vem devidamente formatado, bonitinho, aí o espaço de transmissão é maior, porque tem espaço em branco, tem final de linha, tem N caracteres de controle aí no meio. Como a velocidade é muito importante na internet, então os servidores normalmente mandam tudo junto, manda uma string
contínua, que a gente fala, né? Não tem espaço, não tem indentação, não tem nada. Aí para eu pegar esse objeto e debugar, depurar, olhar o que tem lá dentro, fica difícil. Aí eu gosto de usar esse site para eu copiar a minha resposta, colo lá dentro desse site, dou um processar e ele coloca para mim devidamente, bonitinho, com espaço, e eu consigo enxergar melhor essa aplicação. Durante o curso nós vamos usar bastante esse site, mas eu já trouxe ele aqui como referência para você. E agora nós vamos para a prática do objeto em JSON. Próximo vídeo. Vamos lá.